A manchete é: China e Brasil articulam um acordo contra o dólar. E os republicanos lá nos Estados Unidos estão putos. Now you're losing Brazil. What's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Eu disse, a manchete é... Tava com saudades do meu bordão, né? Tomara, porque tem mais manchete. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. E a outra manchete, meu amor, é que a China, que é acusada de invadir o Tibete, de violar a cultura do Tibete, entendeu? Agora tá vendo o Dalai Lama ser desmoralizado. Denúncia. Flagra, porra, de pedofilia. O vídeo, que foi gravado no final de fevereiro no templo na Índia onde vive o Dalai Lama, provocou uma onda de indignação. Nojento, mas é bom pra China, porra. E a outra manchete, rapaz, é a seguinte: a China sela a paz entre Irã e Arábia Saudita, garantindo acesso fácil a um petróleo ali que parece que não vai ser necessário comprar em dólar. Os dois países apoiam lados opostos de várias zonas de conflito da região, como as guerras civis na Síria e no Iêmen. A conciliação anunciada hoje foi promovida pela China, que tem interesses econômicos e políticos nos dois países. Tudo isso nos últimos dias. Veja você que período decisivo nessa intrincada geopolítica. Vamos analisar esses fatos, porque fica parecendo, às vezes, que esse pós-fácil do Império Britânico, chamado Estados Unidos, tá numa pior. Tá todo mundo preocupado, porque eles estão vendo que o Império tá ruindo. Como é triste a situação do Brasil. Que país triste esse em que cenas assim são tão frequentes. Em cada capital uma cracolândia, em cada cracolândia certeza da falência de uma sociedade que anda tão sem perspectiva, tão sem saúde, seja ela física ou mental, tão sem esperança que acaba não faltando gente com muita, mas muita dor. E às vezes, no meio de tanto sofrimento, a gente se torna uma presa fácil para o vício. Mas é o Brasil e esse país tem um passado tão bárbaro, tão violento, tão injusto, que só podia dar nisso. Só que não, esse não é o Brasil. Essas imagens são dos Estados Unidos da América, um país que, mesmo tendo todo o poder que tem, não consegue cuidar dos seus. Você deve estar cansado de ouvir sobre as dificuldades deles com a saúde pública e com a assistência social. Mudando de assunto, a trágica e desumana realidade de quem não tem seguro-saúde no país mais rico do mundo. Uma mulher foi expulsa pela polícia de um hospital nos Estados Unidos e acabou morrendo pouco depois. Autuada por invasão de propriedade, ela foi colocada à força na viatura. Você deve estar sabendo que já faz tempo que cada geração está vivendo com menos grana que a anterior. E, talvez por ser os Estados Unidos, esse negócio tem que ter um caráter racial. Bora ouvir o Silvio Almeida. Os brancos pobres dos Estados Unidos, eles perderam uma coisa, isso que a gente não pensar em igualdade. Os negros tiveram uma afirmação muito grande do ponto de vista simbólico, só que do outro lado, você tem também um aumento brutal da desigualdade e os brancos perderam aquilo que os mantinha assim, mais tranquilos. Os brancos perderam o salário psicológico. Qual que é o salário psicológico dos brancos? Eles olham para trás e falam assim, puxa, a minha situação está muito ruim, só que tem gente pior que eu, são os pretos. E a única forma de lidar com isso, sabe qual é? É fascismo. É a porrada, é a pancadaria, é o racismo explícito. É um negócio muito feio. São os brancos que perderam esse lugar. Então, ou seja, o Trump não é loucura, o Trump não é ponto fora da curva, o Trump é o que esse mundo está pedindo.
Nos faz pensar a declaração do professor Silvio: se uma sociedade escolhe um político antissistema, é porque reina nessa sociedade um sentimento antissistema. Acontece que as soluções que um cara como o Trump oferecem, essas soluções são um pouco simplificadas, né? Você que é da esquerda, ele diz coisas complicadas demais, cara. Você vai dizer que um emprego insalubre, mal pago, desgraçado, é fruto de um jeito de se organizar econômica e socialmente baseado na exploração. Você vai dizer uma coisa assim. Um cara como o Trump, por outro lado, vai dizer que é tudo culpa do Esteban. Esteban, seu latino, safado, só roubando emprego de gringo, né? Bitch. We're honest people right here. Rapist? How many people have I raped? Aí já perdeu completamente a graça, né, cara? Perdeu completamente a graça. E esses gringos aí, eles podem botar a culpa no Esteban. Mas você não. Sabe por quê? Porque você é um Esteban. Estebans do mundo. Univos. E agora, uma coisa completamente diferente. Leon, so how did it go? Did you kill all of the villagers? No, I didn't kill a single one. Well, what's wrong, Leon? You love killing. Well, Mr. President, when I got to the village, I was prepared to kill them all, but something crazy happened. I was captured. Instead of killing me, they taught me their way of life. They took me in, and I became one of them. They weren't savages at all. They had books and toilets like normal, civilized humans. What the hell are you talking about? After living alongside them, I've learned about American imperialism and the role it's played in underdeveloped countries. What the fuck? I saw firsthand what our military-industrial complex does to poor countries. The sheer destruction, exploitation, and humiliation. Ah, what the fuck is going on? We're just messing with you, Biden. Of course I killed them all. Oh my God, you motherfucker. You really got me there. That's so funny. Agora vamos pro outro lado do mundo, para ver se por lá as coisas estão um pouco melhores. Começa falando sobre a visita de Lula à China e o discurso de Lula, agora há pouco, relacionado ao dólar e aos Estados Unidos. A nossa manchete principal neste momento, inclusive, falando que o plano de Lula para evitar o dólar atinge os Estados Unidos, que temem o fim de sanções. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Juntos, os BRICS têm condições de contribuir para que seus membros e outros países em desenvolvimento superem seus problemas. Now you're losing Brazil. What's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world. Você ouviu o Trump aí, né? Estamos perdendo o Brasil. Interessante, né, cara? Parece até que a gente é propriedade dos caras, né? E é por essas e outras que a liderança dos Estados Unidos parece uma liderança tão, cuzona pra tanta gente ao redor do mundo. Aí, não dá pra olhar pra essa situação toda que se configura no mundo e deixar de pensar assim, porra, ainda que esses acontecimentos das últimas semanas não mudem nada imediatamente, ainda assim, o que seria um mundo sem a liderança desses caras e com a liderança dos outros caras? A China. Que os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, gastaram 8 trilhões de dólares em guerras para destruir países, matar pessoas e criar esse clima que a gente vê hoje de animosidade, né? Que ninguém gosta de estadunidense. E aí ele usa o exemplo que, enquanto isso, a China está gastando trilhões para construir infraestrutura. Só no Iraque, a China vai construir 1.000 escolas. Os Estados Unidos mataram 500 mil civis. E aí eles não entendem por que vários países estão sendo amigáveis com a China, né? Os Estados Unidos deixaram o Afeganistão com 92% da população em insegurança alimentar. Aí a China está lá reconstruindo o país. Então é isso que eles estão fazendo. Se isso no futuro vai reverter alguma coisa que eles chamam de armadilha da dívida, né?
eu não sei dizer, a gente vai ter que esperar para ver, mas no ano passado a China perdoou a dívida de 21 ou 22 países africanos. É sempre bom ter para quem perguntar, esse aí é o Felipe Durante. O meu nome é Felipe Durante, né? Eu sou um engenheiro de produção que trabalho aqui no sul da China, eu já moro na China já há cerca de 4 anos. Eu sempre gostei muito de história e desde que eu mudei para cá eu comecei a estudar muito sobre a colonização, como se deu a colonização em Hong Kong, porque eu morava em Hong Kong antes de mudar para a China. E aí fui entrando cada vez mais, descobri como é que foi partir da China e entender como o colonialismo afetou a Ásia de um modo geral. E nisso eu resolvi fazer vídeos pro YouTube para desmentir a quantidade de mentira que se espalha pela propaganda ocidental. E acaba que o Felipe é um cara mais humilde do que eu imaginava. Eu sempre falo, né, que eu só sou um montador de máquina de lavar roupa, porque no fim é o que eu sou. Eu trabalho numa fábrica de máquina de lavar roupa. Parou, né? Pô, o cara é um engenheiro brasileiro na China. E é um cara estudioso, pesquisa, entrevista uma galera lá para conhecer a história da China. É uma opinião que você vai querer ouvir. Desde que o Bolsonaro assumiu e começou essa retórica anti-China, a China começou a investir na África para plantar soja, para ser menos dependente do Brasil. A China está plantando abacate na África para ser menos dependente do México. Uma coisa que a gente tem que entender é que a China tem planejamento a longo prazo. E aí uma das facilidades de ter um partido que controla o país, apesar de que a China tem 9 partidos, os outros têm que aceitar a liderança do Partido Comunista, é que eles traçam um plano, eles vão ajustando, mas eles seguem o plano. Então a China tem planos para 10, 15, 20 anos. Uhum. Então tudo isso que a gente está vendo aí é um jogo de xadrez bem complexo de ser menos dependente do Brasil, ser autossuficiente em alimentação, que isso é uma coisa muito importante para os chineses, porque eles passaram muita fome. E se você é uma pessoa preocupada com a possibilidade da China espalhar para o mundo uma cultura antidemocrática, pô, aí o Felipe é o cara com quem você tem que conversar, cara, porque ele vai te mandar real até mesmo quando aparecer aquela palavra assim que gera maior histeria nesse debate. Que palavra? Censura. Não, é censura, né? É censura. Os censura. Tecnicamente é censura. Sim, sim. Os chineses entendem como censura. O cara que trabalha bloqueando coisa no WeChat, por exemplo, no Weibo, sei lá, a função do cara é censor. Sim. É censura. Mas, por exemplo, não tem nazismo aqui. Às vezes não é que a China não tem uma cultura democrática, às vezes é que a China não tem uma cultura que nós consideremos democrática e a lida deles com a informação, o jeito deles de mexer com informação, parece que poupou a China de muitos dissabores, né? E aqui entra um pouquinho de história, mas de novo, o Felipe é o cara certo para ter essa conversa. Toda vez que você tem uma nova tecnologia de comunicação, você tem um impacto social inevitável que nem sempre é fácil de assimilar. Então vamos pegar o passado. Quando a humanidade aprende que dá para fazer um livro desses com uma prensa, ao invés de uma caneta, copiando um texto por horas e horas por um monge, você tem lá a reforma protestante. Dá merda, dá confusão, o mundo se reestrutura. Muita coisa acontece na Europa, beleza. Passa o tempo, você tem rádio, vira mecanismo de propaganda dos nazistas lá. Cinema, tem um papel fundamental dentro da manutenção da Revolução Soviética, por exemplo. Né? Então, todas essas novas tecnologias de comunicação, elas vão ter impacto social. Aí, o mundo se fode com a chegada primeiro da internet, depois das redes sociais, da tecnologia móvel, da comunicação móvel. Nos Estados Unidos surge um fascismo muito difícil de lidar, no Egito tem toda aquela baderna, o Brasil se desestabiliza muito em função disso. A China parece que estava preparada, através desse mecanismo drástico chamado censura e desse controle do tráfego de informação. E aí a China pôde continuar seu ciclo de prosperidade, enquanto nós aqui sentava gostoso. É uma avaliação que pode estar superestimando o papel da comunicação nesse negócio. Faço essa ressalva aqui e queria te ouvir a respeito, cara. É que a China vem lutando contra isso desde que a Guerra Civil acaba, né? Os Estados Unidos embargaram a China lá nos anos 50, 60 e vem tentando dar golpe para enfraquecer e dividir a China, que eles querem dividir entre Tibete, Hong Kong, Xinjiang, transformar isso em vários países diferentes.
Então, não é de agora, né? A censura, no fim, é aplicada às redes sociais, mas isso eles já vêm lutando contra essa guerra de informação e essas tentativas de, não só dos Estados Unidos, mas Europa também, desde os anos 50. Então, é um processo, né? De a gente tem que se defender de alguma forma, a gente tem que achar alguma forma de combater isso. Só é aplicado em redes sociais e internet. Mas, para ter ideia, o Facebook era liberado na China, se não me engano, até 2013 ou 2014. E aí grupos terroristas em Xinjiang, uigures, extremistas, começaram a fazer ataques terroristas e se organizar dentro do Facebook. A China pediu para o Facebook fazer alguma coisa, e a gente sabe como que eles trabalham com isso, né? Eles não estão nem aí, inclusive trabalham com os Estados Unidos, que no fim eles querem mais é que a China se exploda. A China falou, beleza, então não tem mais Facebook na China. Tanto que o Instagram só vai ser bloqueado depois que o Facebook compra. O WhatsApp só vai ser bloqueado depois que o Facebook compra. Mas como brasileiro, meu interesse é saber, assim, só por acaso, né? Como é que essa China lideraria o mundo, se isso acontecesse? Olha, nesse caso aí a conclusão já está dada, é inevitável, né? Nada pode ser pior que o embaixador dos Estados Unidos, rapaz, dizendo boa sorte ao tentar se livrar do dólar. E a história mostra, né, cara, que é assim que eles lidam com a gente aqui, com os latinos, com os fudidos, com os Estebans do mundo, univos. Senão vão achar que é tudo deles, hein? There's only one country in America, and it's America. No, America is a continent. No, America is a country. No, United States of America is a country. Yes. America is a continent. What? Se você é da minha geração e cresceu aqui onde eu cresci, você tem que admitir, você tem uma cabeça colonizada. Não poderia ser diferente, quase toda a cultura que a gente consumiu chegou na gente em inglês. Caramba, não é culpa sua. Até os mais sábios entre nós reconhecem esse fato. Os meus sonhos todos são dirigidos por algum cineasta americano. Tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Hitchcock, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Ford, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por John Frankenheimer, tem noites que eu sonho, recentemente, sonhos dirigidos pelo Coppola. Eu sonhei com Apocalipse Now, há uns dias atrás, de tal maneira que eu não sei mais distinguir entre sonho e cinema americano. E vocês sabem, o sonho é a metade da vida, então a metade da minha vida é cinema americano. Se o Leminski admite que o imaginário dele fala inglês, quem sou eu para dizer o contrário, né, cara? Acho que durante a minha formação aí, todos os meus heróis falavam inglês. Talvez um ou outro não. Tipo Chapolin. Chapolin é uma belíssima exceção, hein, cara? Ele nasce para contrariar aí os heróis importados. O gringo vê que nós não carecemos de importado, que preferimos herói nacional. Que importa se é meio abestado. E devia ter alguma demanda reprimida por um herói latino ou ibero-americano, como preferia dizer o Bolanhos. Olha a comoção quando o elenco chega no aeroporto, cara. Aliás, houve o Bolanhos aí falando justamente isso, sobre o intuito dele com o Chapolin. Olha lá. A esos héroes, a esos pseudo-héroes tipo Superman, Batman, etcétera, que son de habla inglesa, que son importados, que no son... Yo no digo que el Chapulín Colorado sea mexicano, es iberoamericano. Y hacerlo un héroe auténtico, un héroe ser humano, un héroe que tiene miedo, que es torpe, que es débil, y sabiendo que es torpe, débil y que tiene miedo, se enfrenta al peligro. Ese es el auténtico héroe a mi manera de ver, no el que no tiene miedo y que es todo poderoso. E é por isso que para você, ô meu caro Esteban, o Chapolin deve valer por todos os Vingadores. Os Estados Unidos pode até ter muitos heróis, mas eles nem sempre se comportam como devem. Veja o caso do Super Sam, cujo superpoder é um saco de dólares. Ele chega aqui na Iberoamérica tratando toda mulher que nem puta, rapaz. Super Sam também tem poderosa arma. Luke. Muitos dólares? Não,
Pouquitos, porém muito poderosos. E aí, para recriar no universo do Chapolin a dinâmica da Guerra Fria, o Bolanhos inventou também o Pansov. Aí você já manjou tudo, né, cara? Tem o Super Sam representando os Estados Unidos, tem o Chapolin representando nós, os Estebans, e tem ele, o Pansov, representando a União Soviética. O Pansov não chega a fazer uma proposta indecorosa daquelas, mas também é meio grosseiro aí na hora de flertar com a moça, pô. Você pode dizer o que quiser, mas logo eu regressarei para a resposta. Até Logovski! Tá, eu sei que o contexto não é o mesmo da Guerra Fria e eu sei que o Pansov representa a União Soviética do século XX, não a China do século XXI. Ainda assim, cara, tem no Chapolin um ímpeto, uma vontade de integrar esse continente que eu não consigo rejeitar. Eu gosto muito. É como se o Chapolin fosse a Ursal que deu certo e existiu de fato. É, porque o fã-clube do Chapolin, rapaz, certamente vai do México à Patagônia. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque é do Chapolin que vem a inspiração para uma coisa muito importante para o campo das relações exteriores e uma coisa da qual você infelizmente nunca ouviu falar até agora. Mas eu te ensino tudo, fique tranquilo. Tô falando da Doutrina Chapolin. Doutrina Chapolin. Trata-se de um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso e econômico desenhado para unir todos os territórios identificados como a Iberoamérica. A doutrina Chapolin é o Foro de São Paulo como Olavo de Carvalho o imaginava. Superpoderoso, coeso, brabo e pronto para deter quem quer que tente voltar a saquear nossas nações irmãs. A doutrina Chapolin é o Mercosul que nunca foi, mais que um mercado comum, uma iniciativa para a construção de uma prosperidade mútua, compartilhada. Nós, Estebans das nações irmãs, fiéis à doutrina Chapolin, uniremos nossas forças com todos que nos derem o devido valor e que se revelarem dignos da nossa solidariedade. Nós nos uniremos a todos até que não restem inimigos, abertos ou ocultos a serem combatidos. Que a solidariedade ibero-americana possa se manifestar por todo o globo terrestre. E se porventura a nossa solidariedade não encontrar seu espaço, então que seja sentido o peso da marreta biônica. Martela o martelão. É o bonde anticolonização e pau no cu dos gringos. Só quem resolve o problema de latino fudido é outro latino fudido, porra. Eu vou mostrar como é que faz. Daqui a pouco haverá uma grande discussão entre Europa e América. E aí, o que vamos levar até eles? 10, 15 discursos diferentes ou um só discurso com um acordo continental sobre o que temos que dizer e chamar o Brasil para nos representar e termos a coragem? Porque o Brasil é grande, é forte. Muito forte, altivo e alegre, é isso aí, só não pode ser ingênuo, porra. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama. Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Minha continência, a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Brasil, Estados Unidos. Acima de tudo, o Brasil acima de todos. Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E chinês tem mais é que pensar em chinês. E sabemos que somente nos unindo é que poderemos começar a mudar as regras do jogo. E nesse jogo, meu amigo, quem perder a própria identidade, perde tudo. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Só existe um inimigo, deve ser derrotado onde quer que esteja. Tem nazismo aqui. E quem colar com a gente contra isso é parceiro.
Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.